Mais uma aula especial para você aqui no Rapidola. Vamos continuar nossa temporada de Geometria Analítica e vamos hoje de ponto médio. Olha só, imagina que você tenha um plano cartesiano. Aqui eu vou ter o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Aqui é perpendicular, que é a origem. Eu tenho aqui um ponto A, vou chamar assim, tenho ponto A. Não esqueça que você vai ter x de A e y de A, ponto sempre é um casal. Tenho aqui um ponto B, esse ponto B é o meu x de B e o meu y de B. E eu tenho um ponto B no meio, e esse ponto no meio está na mesma reta de AB, e aqui equidistante de A e de B, nós chamamos para ele de ponto médio. E como é que eu faço para obter as coordenadas? Quando você fala coordenadas, você quer saber quanto é o x do ponto médio e o valor do y do ponto médio. Para você obter o ponto médio é rapidola, basta fazer a média aritmética, ou seja, soma e divide por 2. Estou falando o seguinte, que o meu ponto médio será x de A mais x de B sobre 2. Esse aqui é o meu x do ponto médio e o meu y do ponto médio vai ser y de A mais y de B dividido por 2. Então, aqui é o y médio e dessa maneira você consegue obter as coordenadas do ponto médio. E aí você pergunta, mas Mura, como é que eu posso justificar porque isso aqui é verdade? Basta você passar uma linha bem aqui e notar que esse triângulo retângulo aqui e esse outro triângulo retângulo aqui, eles são iguais. Então, se esse triângulo retângulo aqui e esse aqui são iguais, eles vão ter que ter os mesmos catetos, por exemplo. E esse cateto aqui, ó, ele vai ser x de B menos x do ponto médio. E esse outro cateto aqui será x de M menos x de A. Se você igualar xm menos xa com xb menos xm, vai surgir essa fórmula aqui quando você isola o x do ponto médio. E a mesma coisa para y. Mas vem a pergunta mais importante, como é que eu utilizo essa informação? Por exemplo, eu tenho aqui, chamar de exemplo aqui, número 1, eu tenho aqui um ponto A, vou colocar 5 e 2, e um ponto B, vou colocar 1 e menos 4. E eu quero saber quem são as coordenadas do ponto médio. E aí basta você fazer assim. Pode fazer em uma carreira ou pode fazer separado. Fazer separado assim, ó. X médio é x de A, que vale 5, mais x de B, que é 1, sobre 2. Aqui é 6 dividido por 2, que vai dar um número 3. O y do ponto médio será y de A, 2, mais o de B, que é menos 4, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 2, e menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Portanto, meu ponto médio, nesse caso aqui, as coordenadas é o valor do x e o valor do y. Então, aqui eu tenho as coordenadas do ponto médio, o lugar aonde é esse ponto médio. E não esqueça que o ponto médio é um ponto equidistante, ou seja, a mesma distância de A e de B e na mesma linha reta. Vamos fazer um exemplo 2? Eu tenho aqui um ponto A, vou colocar menos 6 e 2, e um ponto aqui, vou chamar de B, vale aqui 1 e 4. E eu quero saber as coordenadas desse ponto médio. Vou fazer em uma carreira, fazer assim, ponto médio vai ser x de A mais x de B dividido por 2. Você soma e divide por 2 o x e também o valor do y. 2 mais 4 dividido por 2. E aí eu vou ter que o ponto médio será quanto? Menos 6 mais 1 vai dar menos 5 por 2. Então, aqui é a abscissa do ponto médio. E a ordenada 2 mais 4 vai ficar 6. 6 dividido por 2 vai dar um número 3. Então, aqui eu tenho o x do ponto médio e o y do ponto médio. Então, roda a vinheta que eu tenho duas questões especiais para você, Rapidola.
Conta uma lenda que um pirata deixou um mapa com a localização exata de um valioso tesouro em uma ilha. Esse mapa continha dicas de como localizá-lo a partir de certo ponto da origem. O tesouro se encontrava no ponto médio M, entre os pontos A e B definidos no mapa. Para encontrar esses pontos, as dicas eram as seguintes. Ponto A partir do ponto de origem, seguir 20 metros na direção leste e em seguida mais 30 metros na direção norte. Ponto B, a partir do ponto de origem, seguir 40 metros na direção oeste e em seguida 50 metros na direção norte. As coordenadas do ponto do tesouro, ponto M, em relação ao ponto de origem e as direções norte, sul, leste e oeste são: letra A, menos 10 e 40, B, 30 e 50, C, menos 20 e 80, D, menos 20 e 30 e E, menos 10 e 80. Nessa questão você começa assim, você imagina aqui um plano cartesiano, eixo das ordenadas e bem aqui você coloca o eixo das abscissas. E aí vamos observar a questão. Ele fala que o ponto A, né, é daqui desse ponto da origem e o deslocamento é assim. Em relação a leste, ele fala que são 20 metros em relação, então vamos colocar aqui seria 10, aqui 20. Em relação a norte, você tem um deslocamento de 30. Então aqui eu teria o ponto A. Esse ponto A, ele seria 20 e 30. Então, bacana, tá aqui o A. E o B? O B, ele comenta que é 40 metros para oeste, ou seja, oeste para a esquerda. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui seria menos 40. E para norte, você tem 50. E aí, você vai ter esse pontinho aqui, que seria o ponto B, de coordenadas menos 40 e 50. E aí, quando você liga A até B, você vai ter o segmento AB. E esse segmento AB vai ter um ponto B no meio. E esse ponto B no meio é o chamado ponto médio. E para obter esse ponto médio, basta você somar e dividir por 2. Fica assim, ó, 20, aqui é menos 40. Você soma e divide por 2. Primeiro o x e depois o valor do y. Vai ficar 30 mais 50 dividido por 2. E daqui eu vou ter o ponto médio. Esse meu ponto médio vai ser, observe que 20 menos 40 vai dar menos 20. Ao dividir por 2, eu vou ter menos 10. E aqui vai ficar 30 mais 50, 80, dividido por 2, 40. E dessa maneira, eu encontrei a letra A como resposta. Vamos agora resolver a próxima questão. Sendo A, menos 2 e menos 2, uma das extremidades de um segmento, cujo ponto médio é 3 e menos 2, podemos concluir que as coordenadas da outra extremidade desse segmento são letra A, 9 e 3, B, 8 e 3, C, 8 e 2, D, 8 e menos 2 e E, 6 e menos 2. Nessa questão, ele me dá essa extremidade A, menos 2 e menos 2, me deu o ponto médio de um segmento AB, onde ele quer saber quem são as coordenadas desse ponto B. Então, aqui M é o nosso ponto médio. Você pode fazer pelas relações. Nós sabemos, por exemplo, que ponto médio, x do ponto médio, ele vai ser o x de A mais o x de B dividido por 2. Só que eu sei que o x do ponto médio é o número 3. O x de A menos 2. E o x de B quero saber dividido por 2. Observe que aqui está dividindo, vai passar multiplicando. E eu tenho 3 vezes 2, 6, igual a menos 2 mais x de B. Daqui eu vou tirar que o x de B será, está subtraindo, passa somando, 6 mais 2 vale 8. Agora eu posso fazer a mesma coisa para o valor do y, mas eu gostaria que você percebesse que, como é uma questão de marcar, eu poderia ter resolvido analisando as alternativas. Por exemplo, não é possível ser A. Por que não é possível?
Porque se aqui for o ponto B, esse carinha aqui, 9, 3, quando eu somar menos 2 mais 9, vai dar 7. Quando eu dividir por 2, não vai dar esse número bem aqui. Está fora esse. E eu até sei também que está fora, porque aqui eu já achei que o x que vale 8. Aqui, ó, 6 não pode ser 6, porque se eu jogo 6 somando com menos 2 vai dar 4, ao dividir por 2 vai dar 2. Está fora. Agora aqui é a minha dúvida. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá para o y. Será que pode ser o número 3 aqui? 3 somando com menos 2, e isso vai dar 1. Ao dividir por 2 vai dar meio. Está fora essa. Será que pode ser 2 aqui? 2 somando com menos 2 vai dar 0. Ao dividir por 2 vai continuar 0. Está fora. E a minha resposta é essa bem aqui. Posso verificar aqui o x, ó. 8 somando com menos 2 é 6. Ao dividir por 2 vai dar 3. E o y também. 2 somando com menos 2 vai dar menos 4. Ao dividir por 2 vai dar menos 2. Então, essa aqui é a nossa resposta correta, a letra D. Quer saber mais sobre geometria analítica? Acompanhe aqui o seu canal Rapidola. Calma, não vá embora. Se você gostou dessa videoaula, sempre se ligue aqui no canal Rapidola. Eu sempre tenho conteúdo para você. Se você resolveu, decidiu na sua vida que quer aprender matemática, o Rapidola vai te ajudar. Não esqueça, deixa sempre os seus comentários, seu joinha e se ligue no Rapidola.